Praticamente hoje, temos apenas duas gigantes disputando entre si a liderança na venda de placas de vídeo, sendo elas a Nvidia e a Radeon. Porém, nos primórdios da era da informática, tínhamos algumas outras empresas que disputavam também esse segmento, onde tiveram um papel significativo para as placas que temos hoje. Com isso dito, vamos explorar um pouco sobre a primeira placa de vídeo e outros modelos que marcaram destaque com algumas curiosidades. Mas, antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho porque ajuda muito no nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Você sabia que o Saif Fuma 2 é um air cooler de alta performance que traz em sua bagagem um design compacto e inteligente que permite não só um funcionamento silencioso ao entregar um alto desempenho, quanto uma grande compatibilidade com gabinetes e memórias, e tudo isso custando cerca de metade do preço de outros air coolers da mesma categoria? Clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Assim como qualquer outro hardware de computador, nos seus primeiros estágios de evolução, a primeira placa de vídeo também teve os seus primeiros passos sendo algo bem simples se compararmos com as atuais. Sua origem vem com a IBM em 1981 com o modelo 5150, mas outro nome comum para a época era a IBM PC de Personal Computer, onde naquele período a empresa tentava disputar o mercado com a Apple com o modelo Apple II. O PC da IBM acompanhava a primeira placa de vídeo que apenas tinha o poder de processamento de 4 KB de memória e só conseguia exibir textos em alta resolução com algumas colunas e linhas de maneira monocromática na cor verde. E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando falamos em linhas e colunas de texto em verde é o Matrix com aquele efeito icônico de chuva de letras. Em seguida, no mesmo ano, outra placa surgiu também pela IBM, conhecida como CGA, sendo uma versão colorida tendo suporte à resolução máxima de 640 por 200, onde que a profundidade de suas cores era mais ou menos desse jeito aqui. E acredito que os designers de hoje em dia vendo isso aqui devem ter um treco, né? Agora, avançando alguns anos para frente, mais especificamente em 1987, tivemos algumas melhorias nas placas de vídeo, mas queria dar um destaque para o lançamento da conexão VGA, também criada pela IBM, que disponibilizou para a época a resolução de 640 por 480, refresh rate de 60 Hz e uma profundidade melhor nas cores. Inclusive, nesse mesmo ano, a ATI apresentava sua primeira placa de vídeo com o modelo 800 da série Wonder, tendo 256 KB de memória, sendo um grande salto se compararmos diretamente com a primeira. Além disso, a Intel entrou também para o mercado. Porém, vou falar de outros dois pontos importantes da empresa para as placas de vídeo, que foram a criação dos slots de expansão PCI e AGP na década de 90. Esses slots de expansão tiveram um salto muito significativo se compararmos ao antigo que se chamava ISA, e que, para não ficar falando de números técnicos aqui, vou deixar na tela aqui do lado uma comparação de algumas informações. Além disso, duas coisas importantes vieram com essas novas tecnologias, sendo a primeira o Bus Mastering, que, em poucas palavras, é uma forma de disponibilizar aos dispositivos conectados a essas expansões um acesso direto à memória RAM para ler e gravar dados sem que a máquina tivesse que parar. A segunda foi a compatibilidade com um recurso que nos dias de hoje é muito comum, que é o Plug and Play, que na época, para várias coisas, era necessário instalar o driver proprietário do dispositivo para funcionar de maneira ideal. E como já estamos falando de algumas coisas da década de 90, as placas de vídeo nesse período também tiveram sua performance melhorada, dos simples caracteres em alta resolução para aceleração de vídeo em 2D e começando a era 3D. Além disso, gostaria de destacar três coisas que acho interessante citar que ocorreram no meio da década de 90. A primeira é a empresa 3DFX, que ganhou espaço no mercado contra a ATI e a Nvidia na época, com sua linha de placas de vídeo Voodoo, dando destaque para o Voodoo 1, tendo 4 MB de memória, com até 50 MHz de frequência de memória e GPU. Entretanto, essa placa apenas realizava aceleração gráfica em 3D, ou seja, você iria precisar de outra para rodar as imagens em 2D, onde fazia conexão por meio de um cabo especial. Apesar disso, ela trazia uma experiência satisfatória para os games em 3D daquela época. A segunda é que a 3DFX foi a criadora da tecnologia que conhecemos hoje como SLI com a Voodoo 2, que é o uso de duas placas de vídeo, somando o poder de processamento das duas em uma única saída de vídeo. Mas, espera um minuto aí, não foi a Nvidia que criou o SLI? Então pessoal, na verdade não. Ela só foi ter os direitos dessa tecnologia quando a 3DFX faliu e foi comprada pela Nvidia. E hoje temos alguns aperfeiçoamentos dessa tecnologia pela Nvidia e a AMD com Crossfire. Se bem que já há alguns anos, utilizar essas tecnologias não tem compensado muito.
mas já foi algo bem útil, viu? E por último, temos o lançamento de Quake em 96, que empurrou as fabricantes de placas de vídeo da época a se adaptarem ao novo cenário em 3D, já que Quake foi o primeiro FPS feito totalmente em 3D, sendo muito aguardado pelos fãs de Doom, fazendo com que todos procurassem um hardware que rodasse o jogo de maneira suave. Sem esquecer também que Quake foi uma base muito importante para outros títulos que estavam por vir nos anos seguintes, como por exemplo Half-Life e Unreal Tournament. E voltando para as placas de vídeo, em 1999, a Nvidia lança uma placa que resultaria na queda de seus concorrentes na época, como a S3 e a 3D-FX, com sua primeira placa da linha GeForce com o modelo 256. Apesar dela ter concorrentes na época, como por exemplo a Savage 2000 da S3, a TI Regi Pro 128 e a Voodoo 3 3500, ela ganhou destaque por colocar certos processos matemáticos intensos de renderização 3D, conhecidos como Transforming Lightning, para a GPU realizar, ao invés da CPU, que era algo comum naquela época. Isso resultou em um ganho de performance muito significativo na época, sem esquecer também que ela foi a primeira a ter suporte ao DirectX 7 e que posteriormente, no ano de 2000, ela teve outra versão, dobrando a frequência de suas memórias com o uso do DDR ao invés do SDR. Avançando alguns anos, mais especificamente em 2002, a Nvidia adquire os direitos da 3D-FX, já que ela não conseguia acompanhar os avanços das placas da ATI e a Nvidia, assim como o S3, e que posteriormente acabou restando apenas as gigantes que conhecemos hoje. Entretanto, tem um detalhe da ATI, pois em 2006 foi comprada pela AMD, onde as placas passaram a se chamar Radeon, como conhecemos hoje. Mas, voltando um pouco em 2004, tivemos outro ponto importante que marcou um avanço significativo para as placas de vídeo, que foi o lançamento do PCI Express, resultando no fim do uso do AGP ao decorrer dos anos. Seguindo os próximos anos, a partir de 2006, restando apenas a Nvidia e a TI Radeon, tivemos lançamentos interessantes com a série 8000 da Nvidia e a 2000 da ATI, que implementaram o uso do DirectX 10, saindo finalmente do DirectX 9 que perdurou por vários anos. Mas a pergunta que a gente fazia naquela época era: o seu PC roda Crysis? Com isso dito, para deixar o vídeo mais dinâmico, vou chamar o Igor aqui para a gente ter um bate-papo rápido falando das nossas experiências daquele tempo, já que o game trouxe revoluções significativas que marcaram o cenário das placas de vídeo e um pouco de nossas vidas na área de hardware. Então pessoal, eu trouxe aqui o Igor para a gente continuar o vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre o Crysis. E lembrando que quando o Igor chegou aqui, a gente teve o primeiro vídeo apresentando, a gente chegando aqui do Pipocatech. E, em particular, o Igor falou sobre que o Crysis foi o ponto decisivo que ele começou a entrar na questão de hardware. Agora eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre esse assunto que marcou bastante a vida dele. É isso aí então, galera. O Torok falou aí, o Crysis marcou bastante minha vida. Meados de 2007, por aí, eu lembro que eu estava numa lan house. Então, vi o pessoal lá jogando o Crysis, que jogo diferente e tal, muito bacana, né? E daí fui pesquisar na época alguns vídeos e tal, e falei, nossa, que jogo espetacular, né? Tipo, era completamente acima do que a gente tinha até então, né? E daí eu fui lá, mãe, preciso comprar um computador, né? Na época eu era jovem, sei lá, tinha o Igor de 12, 13 anos de idade, né? Mãe, preciso de um computador novo, não sei o quê. Eu até tinha um lá, um basicão, na época tinha uma MX 440, placa bem antiga, DirectX 8 ainda, tudo mais. E daí eu lembro, minha mãe, não, vamos comprar um computador então. Daí a gente convenceu eu e meu irmão lá. E daí na época veio com uma 8600 GT, que era uma boa placa até pra época, uma intermediária, né? Mas já dava conta de rodar os jogos. E um Athlon 2 X2 ali, Athlon 64 X2. E no caso ele rodava o Crysis, mas rodava no médio. É foda. E daí tipo assim, eu até inclusive às vezes eu colocava no alto lá e ficava os gráficos lindos, só que daí eu rodava completamente lagado, eu não entendia porquê, e pensava, pô, a gente pagou caro no computador na época, eu acho que foi tipo R$2.500, mas pô, salário mínimo... Não, 500, na época... 400, 500 reais, sei lá quanto é que era, pô, era... Não, era dinheiro naquela época, pô. E daí eu, não tá rodando legal, né? Daí eu fui pesquisar, comecei a entrar em fóruns da Game Vício, da Adrenaline e tudo mais, né? E daí naquela época eu comecei a pesquisar as placas de vídeo, e vi que existia 8800, 8800 GTX, o SLI também. SLI. E daí fui pesquisar vídeos também rodando Crysis no Ultra, né? E daí naquela época eu vi lá rodando Crysis no Ultra SLI 8800 Ultra, que era a placa Ultra, da placa, né? Da placa de vídeo. Que era o modelo mais top da época. São dois modelos da 8800, né? São 4. Tem a 8800
Não, 5, se não me engano. 8800 GT, GTS, GTX e a Ultra. E no caso existe duas 8800 GTS. Com dois chips diferentes. Então dava uma boa diferença entre elas. Mas na época vamos ver aqui. E daí eu olhei lá o cara rodando, na época não existia o Full HD ainda, era os monitor mais top era 1920 por 1200, era 16 por 10 em vez de 16 por 9, né? E daí o cara rodando a 30 FPS. Só que era no PC mais top que tinha na época com 2 placas de vídeo. Se o meu PC, que é uma 8600, custou R$2.500, aquele computador devia valer 10 mil na época, que provavelmente é equivalente, sei lá, 50 mil reais hoje. E rodando 30 FPS, né? Então, tipo assim, eu comecei esse negócio é cabuloso, né? Foda. Inclusive, o Igor falando, tipo, de que viu o Crysis, tipo, numa lan house, pra mim também foi a mesma coisa. Eu vi na lan house, tipo, quando você entrava numa LAN, geralmente, tipo, o servidor era o que tinha um computador o melhor entre os PCs lá que você usava, né? Era do servidor, né? Quem é que tava cuidando da lan house. Geralmente era assim. E a gente ficava com o resto que tinha, mas não que seja uma coisa ruim. Mas então eu lembro que, tipo, eu era amigo da galera lá da lan house, eu vi jogando aquele game e eu, caraca, velho, que gráfico bonito, velho, que é isso aí? Aí me explicaram o que era, voltei pra casa, tentei rodar o jogo lá, mas não deu certo. Eu não lembro se na época eu tinha uma FX 5200 que era antiguinha, que eu comprei acho que em 2004, ou eu tinha uma GTS 250 e depois eu fui migrando para outras placas. Mas a questão é que, tipo, o pulo gráfico do Crysis foi muito significativo para todo mundo que, tipo, gerou o seu PC roda Crysis? Era isso que, tipo, perguntava, seu PC é bom? Não, seu PC roda Crysis? Porque, tipo, a gente zoava, ou até mesmo tem uma propaganda do Crysis zoando que, tipo, procure um SLI para rodar esse jogo e assim vai. I gotta go. Listen up. I'm gonna leave you some valuable info on how to upgrade your PC. Maybe you'll be brave enough to get a GeForce SLI rig. I hope. Aí, na questão do Crysis, eu lembro que passou um bom tempo, eu fui querer jogar de novo o game. Eu não comecei com o Crysis original, comecei na verdade com a DLC dele lá, que é o Warhead. E eu lembro em particular um mod que, tipo, ele aumentava ainda mais os gráficos do jogo, deixava tipo uma coisa super realista, sabe? Hiper realista. E era até engraçado, eu vou tentar achar as fotos pra colocar aí na tela, que, tipo, tinha a foto da tartaruga do jogo, o sapo, tipo, os animais lá da selva, e você ficava, caraca, mano, olha a qualidade disso, pra você entender a questão de nível de detalhamento que o pessoal colocava naquele game lá. Isso aí. Eu lembro que também na época o Crysis trouxe o DirectX 10, né? Na época tava ali a transição entre a série 7000 e a 8000, né? Que no caso trouxe o DirectX 10. Então ele é um jogo que trazia uma boa diferença entre o DirectX 9 e o 10, né? Dava uma boa diferença principalmente nas cores e tudo mais. Então eu lembro que na época meu PC veio com o Windows Vista, né? Apesar de que muitos odeiam, eu gostava bastante do sistema. Então no Windows XP era DirectX 9 e no Windows Vista era o 10. E eu conseguia aproveitar o DirectX 10, mas ainda assim o 8600 GT limitava bastante, né? Mas logo em seguida, então, fui pesquisando e tudo mais, mas ainda não tinha dinheiro também, né? Porque eu era o Igor jovem lá. O jovem gafanhoto. Era só vontade, né? A gente encheu o saco da mãe, a mãe pensou, não vou... Acabou de comprar esse computador. Eu também, eu já enchi bastante o saco da minha mãe também pra comprar o PC, até que chegou um dia que ela falou que eu fiz um upgrade lá, eu peguei um i5 da primeira geração e uma outra placa de vídeo lá, umas coisas. Mas realmente foi uma época difícil, quando você é muito novo e não trabalha. Sim. E é aquela vontade, alguém mostrando alguma peça, alguma coisa que você quer e não dá muito certo. Daí nessa época eu comecei a estudar o hardware, né, como mencionei, e daí só que só faltava o dinheiro, né? Então ali quando lançou finalmente a série 400, mas daí já estava no DirectX 11, né? A GTS, a GTX, né? No caso GTS 450. 460, eu tive essa placa. E daí, no caso, eu tinha feito uma viagem pro Paraguai, e daí eu ia comprar uma GTS 450 e minha tia falou, não, eu tava meu primo junto, ela falou, ia dar 460 pra ele, ela falou, não, eu pago a diferença pra ele ter a 460, e daí ela pagou a diferença, Nossa. Consegui comprar a GTX 460. E a felicidade, né? Fiquei muito feliz, e daí finalmente... Comecei a rodar o Crysis com os gráficos bem bacanas. Ainda não era possível rodar no Ultra, tá? Tipo, só pra ficar claro. Apesar de ser uma placa que veio muito depois da série 8000, ainda era bem difícil.
querendo ou não, ele foi um jogo muito pesado para a época, que ele, querendo ou não, ele não estava preparado, não tinha hardware preparado para rodar ele, inclusive ele não foi otimizado para os processadores e placa de vídeo que vieram em seguida. Foi tudo pensado para o futuro, praticamente. Por exemplo, ele é um processador que puxa muito processador. Um jogo que puxa muito processador. Só que na questão que ele foi pensado na época do que tinha processadores com 2 núcleos. Então, se você botar um quad-core, botar um 6 ou octa-core atualmente, não vai fazer diferença nenhuma. Obviamente, o single-core vai fazer um pouquinho de diferença, mas no geral ele foi pensado no Core 2 Duo. Foi pensado na época das 8800. Então, até finalmente a gente conseguir chegar a um patamar que rodasse a 60 FPS, ainda demorou bastante. Levou um tempo, eu lembro disso aí. Mas, claro, eu com a GTX 460 ali, pô... Falando nisso, tem um detalhe. Um amigo meu, na verdade, um conhecido da faculdade, quando eu estava cursando Ciência da Computação, ele falou que chegou a fazer um SLI da GTX 460. Eu inclusive tive. Meu primo foi fazer um upgrade e daí ele me deu essa GTX 460 dele. E eu usei por 2-3 meses, mas eu vi que não compensava muito. Mas nessa época aí, inclusive os jogos eram mais optimizados. Só que tinha questão também, tu tá dobrando o consumo. Sim. Só que tem o SLI, por exemplo, ele não soma as memórias. Então você tinha uma placa lá de 1GB, uma GTX 460 de 1GB, e mais outra de 1GB, tu continuava com 1GB, tu não ficava com 2, né? Então tinha essas complicações do SLI e tal. E inclusive hoje em dia já não é mais tão utilizado. Naquela época, por exemplo, pegava uma 8400DS, que era a placa de entrada. Muitos modelos vieram compatível com SLI. Só que hoje em dia eu acho que a placa mínima compatível com SLI é a RTX 3080 e a 3090, por exemplo. Já não é mais compatível com placas mais básicas, né? Falando nisso, eu acho que eu lembro de uma coisa em relação ao Crossfire. Você podia pegar 2 placas diferentes, não precisava ser igual. Sim. Podia usar 2 placas diferentes, desde que elas usassem o mesmo chip. O mesmo chip, fosse isso. Da mesma série. Por exemplo, podia usar uma HD 4850 com uma 4870. Mas não poderia pegar uma 4870 junto com uma 4770, por exemplo. Já são chips diferentes, né? Mas era bem bacana essa época nessa questão do Crossfire. Apesar de que limitava no desempenho da mais baixa. Não? Limitava. Então, assim... Nunca tive, então. Sim, limitava nessa questão, então não compensava muito pegar uma placa mais top e usar uma correca lá, né? Então, geralmente o pessoal acabava utilizando a mais básica, né? 2 mais básicas. E ainda falando da AMD, a gente teve, acho que em 2009, o Infinity da AMD, que foi tipo uma revolução para você meio ter uma experiência de jogo com vários monitores. Antigamente, se não me engano, com a ATI, né, com o primeiro lançamento das placas de vídeo dela, ela começou a disponibilizar mais de um monitor para você utilizar. Mas tipo, foi com a Infinity, se não me engano, a utilização em relação a jogos, entendeu? Você usar tipo de forma sincronizada. Aí realmente isso aconteceu em 2009 e foi uma experiência diferente para os games que a gente tinha. Contudo, né, exigia bastante das placas de vídeo, por isso que às vezes você dependia de colocar um SLI para rodar vários monitores, porque dependia das portas, né? Você precisava de várias portas para usar, não é como era antigamente. Quer dizer, atualmente, né, que a gente tem praticamente uma placa com 4 portas de conexão, e antigamente, dependendo da placa que você tiver, se você quiser utilizar, sei lá, 4, 3, geralmente o normal era 3 monitores, né? Então você precisa ver se tinha a quantidade para usar os vários monitores que você queria naquela época. E era uma coisa que você tinha que gastar um bom dinheiro, viu? Sim. Hoje em dia é até comum, toda placa literalmente suporta vários monitores, só que foi um grande avanço para a época, assim. Lembro que a AMD investiu bastante em marketing na época, né? Fez bastante propaganda ali, saiu junto com a HD 5000, juntamente com o DirectX 11, eu lembro das propagandas do Dirt 2, né? Da água lá que você falou. Que daí fazia bastante diferença na volumetria ali, na questão do DirectX 11, e também a AMD mostrando a Infinity lá junto no Dirt 2, que era muito bacana, né? Era algo bem, bem diferente. Realmente. Eu acho que para toda pessoa que quando vê tipo um setup de computador para jogar e ver 3 monitores rodando um único jogo ali, acho que qualquer criança pira, vendo naquela época em especial. Aliás, em 2013, se não me engano, também lançou o G-Sync, só que tem um detalhe. Para rodar o G-Sync, o monitor tinha, na verdade o primeiro G-Sync tinha um processador dentro do monitor para rodar, Sim. né? Ele tinha digamos uma placa que vinha instalado no monitor, tornando ele compatível com o G-Sync, né? Obviamente o negócio era interno e tudo mais.
Só que os monitores eram extremamente caros. Por exemplo, sei lá, na época custava R$ 2.500, né? Mas novamente, salário mínimo e tudo mais, volta lá. Eram monitores, por exemplo, que na época, atualmente, custaria por volta de uns 5 mil, por exemplo. Então acabava limitando bastante, né? Sim. E com isso, logo em seguida, eu acho que cerca de 6 a 1 ano depois, a AMD apresentou o FreeSync. O FreeSync. Que daí trouxe essa compatibilidade, você não precisava ter um monitor necessariamente não tinha um chip, né? Era diretamente comunicação da placa com o monitor, então ele fazia essa sincronização dos hertz com a placa de vídeo. Então, por exemplo, antes a gente tinha que, para ativar o V-Sync lá e tudo mais, ele ia limitar a taxa de FPS. Então, para você não ter aquelas tearing, né? E quebra de imagem, né? E tudo mais. Só que daí a AMD apresentando isso, ainda demorou um pouco para a NVIDIA aceitar e tudo mais. Hoje em dia é compatível com a NVIDIA e tudo mais, mas naquela época também foi uma evolução bem bacana, né? Uhum. E completou tudo do Crysis? Jogou todos? Cara, o primeiro, eu até tenho uma história bem bacana pra contar, que era um jogo que eu virei tantas vezes, tipo, eu decorei todos os mapas. Eu lembro que eu joguei tanto ele, eu acho que eu devo ter virado pelo menos umas 35 vezes no mais difícil. Jesus, mano. Eu decorei o mapa, eu sabia onde é que eu tinha que atirar, onde é que ia estar o inimigo, tudo. Você pode fazer speedrun, então. Podia fazer speedrun. E naquela época eu lembro que decorei e tal. Só que na época eu tinha um HD de 80 GB, junto com esse PC da 8600 AT. Nossa Querendo ou não, 80 GB pra época era ok. Era ok, mas... Por exemplo, o Crysis eu acho que pesava coisa de 10 GB, um GTA 4 da vida, que era bem pesado. Sim, era 4 DVD aqui lá. Nós ficamos, meu Deus, 4 DVD. Pra mim o máximo era 2. Mas tipo, quando fala 80 GB é engraçado, né, cara? Como é que a gente olha pra trás e vê quanto insignificante é 80 GB hoje, né? Hoje em dia... Esse vídeo, o vídeo lá que a gente grava aqui em 4K, dá 1 hora e pouco, dá 60 GB. Daí então naquela época 80 GB o HD, tinha o Crysis instalado, algum outro jogo e, tá lotando, né? Mano, vou ter que achar o que tá lotando aqui de espaço. Eu olhava os jogos, tinham 2, 3 jogos instalados, mas eu sabia que não eram os jogos. Quando eu fui ver, abri os documentos lá, que os documentos estavam ocupando bastante espaço. Estranho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Fui lá e olhar, só de save game do Crysis, eu tinha mais de 8 GB, só de save game automático. Nossa, mas pesava tudo isso? O save game não era pesado, só que era tanto save game, save game. É tipo aqueles quick save lá? Sim, quick save lá, que dava, automático, tinha 8 GB. Então, a hora que eu apaguei aquilo lá, liberou espaço, instalei meu Need for Speed lá e tudo mais. Então, só pra terem essa noção de que o quanto que eu joguei o Crysis. E daí, depois eu vi o Warhead também, joguei bastante. O 2 eu não gostei muito, confesso, não fui muito fã dele. Não fez muito sucesso. É que fugiu um pouco do ambiente, que era selva e tal. Sim. E, tipo, acabou aquele boom, né? Tipo, caraca, o gráfico. Aí, tipo, veio o 2... por exemplo, o primeiro Crysis foi lançado exclusivamente pro PC. Depois eles fizeram uma versão pro PlayStation e Xbox. Só que, nossa, terminaram literalmente com a versão de PC, reduziram completamente os gráficos, mudaram inclusive a engine, não era mais a mesma. E daí no 2, ele foi lançado também para os consoles na época, né? Então ele mudou completamente. Eu lembro que não era mais possível quebrar as árvores, essas coisas, tipo assim... Limitou muito, né? Tipo assim... até a temática mudou completamente. Antes era na selva, daí mudou pra cidade, Nova York, né? Tudo mais. Eles colocaram tudo pra focar no console pra poder rodar o game, mas perdeu tipo, o charme que tinha. Então, tipo assim, eu cheguei a virar ele e depois o 3 trouxe novamente uns gráficos superiores e tudo mais, mas ainda trazendo essa temática do 2, então também não fui muito fã, virei ele uma vez. E agora teve o Crysis Remaster, né? Que lançaram recentemente. Que também tá meio... duvidoso, em questão tipo do desempenho também. Ele trouxe... resolução, quer dizer, texturas em 8K, né? Sim, ele trouxe tipo os gráficos tão muito lindos e tudo mais, é possível ainda quebrar as coisas, só que ele foi, em vez de terem fazido baseado na versão do PC do Crysis antigo, fizeram baseado na versão de console. Nossa! Então, tipo assim, tinha até um mapa que você dirigia um dos helicópteros lá Eu lembro. E aquele, nossa, era completamente pesado aquilo lá. E inclusive não lançaram na versão de console porque os consoles não davam conta. Caraca. Então daí depois quando lançaram esse Crysis Remaster, eles não botaram isso, o pessoal reclamou bastante, mas depois eles acabaram lançando
De qualquer jeito, uma né? continuação, né, e tal, mas querendo ou não, quando lançou eu não tava com charme, né? O pessoal que era mais que nem eu, assim, acabou não gostando muito. Mas eu já virei ele, achei até bacaninho, mas só pra reviver as memórias. É, né? só nostalgia, né, gente? A gente vive de nostalgia quando a gente vai ficando mais velho. Aí, tipo, voltando um pouco pras placas de vídeo, Igor, você falou que você teve uma 460, né? E depois você teve mais alguma coisa que marcou pra você na sua vida? Cara, a 460 eu acho que foi aquela placa que eu comprei e falei, cara, isso aqui foi a placa que mais valeu na minha vida, porque querendo ou não, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais aquela vontade, aquele, né, tudo mais pra jogar e tal. Então foi a placa que eu mais aproveitei. Mas depois eu tive uma GTX 970. Aí sim, finalmente, rodei o Crysis. Sim, tudo no talo. Tudo no talo ali. Eu acho que ainda não mantinha 60 constante. Talvez dava umas caídas para 40, 45. Na época eu acho que tinha uns 7, 2.600K. Eu vou colocar até onde dava. Mas daí lá eu consegui aproveitar finalmente o Crysis como eu sempre quis, né? Então acho que essa foi uma placa que marcou bastante também, a GTX 970. Que é uma placa forte, até hoje em dia ainda, porque quem tiver ela, tá rodando tudo tranquilamente, hoje, é uma placa forte, né? Placa de vídeo hoje em dia é ouro, né? Porque não tem como mesmo. Mas depois você teve uma outra também, né? A 980 ROF? Tive a 980 ROF, tive inclusive duas, tive uma branca, depois tive uma preta também, e depois fui trocando mais placas mais pra frente, né? Mas o que principalmente marcou foi a 460 e a 970 e a 8600 GT, que querendo ou não, foi a primeira ali que me entregou algo que eu pudesse aproveitar finalmente o Crysis. Finalmente, né? Eu consigo ver os mínimos detalhes lá do game. Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante o Igor por fazer parte desse vídeo. Eu queria deixar uma coisa mais dinâmica. Porque esses vídeos de história mesmo, que a gente conta alguns detalhes, tipo, a gente pesquisa bastante. Só que eu acho que é legal trazer a questão, tipo, da nossa vivência, porque às vezes vocês podem ter uma experiência semelhante ou uma totalmente diferente, onde vocês podem deixar aí nos comentários pra gente, porque a gente conversa também com vocês, a gente não esquece, tá? E é isso aí. Bom, essa história que eu contei, assim, até inclusive falando com alguns amigos, foi na história deles também, tipo assim, de olhar o Crysis e preciso um PC melhor, pô. E, né, ir atrás, né? Então, às vezes não é só a minha história, mas a história de muitos de vocês, talvez. Não necessariamente com o Crysis, mas talvez vocês aí tenham gostado de algum jogo e tenham pensado, preciso um PC melhor, né? Preciso um PC bacana para rodar. E talvez vocês tenham ido atrás sobre hardware, querer aprender, né? E tudo mais. Então, eu agradeço o convite aí do Turok para estar participando desse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Agora a gente vai voltar lá para a continuação da história. E com mais alguns detalhes, vamos finalizar esse vídeo. Obrigado, gente. Agora, trazendo um pouco para a nossa atualidade, as grandes diferenças que houveram no desempenho de placas de vídeo foram as mudanças de arquitetura, como por exemplo a NVIDIA com a Pascal para a Turing e a RDNA 1 para 2 da AMD trazendo maior performance. Além disso, as placas de vídeo ainda continuam seu aprimoramento com mais VRAM, clocks mais rápidos de memória e GPU, com uma otimização melhor do consumo de energia. Outras implementações importantes da nossa atualidade é o Fidelity FX da AMD, Ray Tracing e o DLSS da NVIDIA. E o que a gente espera do futuro? Acredito que vai levar um tempo para que haja um impacto como ocorreu na era 2D para 3D, ou até mesmo como ocorreu com os gráficos de Crysis. Pois o grande foco da nossa atualidade está sendo na melhoria dos pequenos detalhes, como por exemplo o Ray Tracing, que tem um grande foco em luzes, sombras e reflexo mais perto da realidade, sendo que essa implementação exige bastante do poder de processamento da placa de vídeo. Agora, o que nos resta é viver a história e aguardar as próximas placas de vídeo e suas tecnologias e ver o que elas vão implementar de novo para uma qualidade mais realista nos jogos que dê um impacto tão grande quanto aconteceu com Crysis e outros games. Então, é isso aí, pessoal. Esses são alguns pontos que acho importante na história das placas de vídeo e seu surgimento com um mercado competitivo, onde restou praticamente duas, sendo que várias empresas tiveram um grande papel para resultar nas coisas que temos hoje. Agora, vou deixar vocês com o meu cordial adeus. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, deixem um like caso tenham gostado e comentem para interagir com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!